Oi, eu sou Giana Matiasi, jornalista, e com 15 anos de profissão, eu decidi fazer uma transição de carreira. Me tornei empresária com um único propósito: o meu bem-estar. Antes de começar, eu te convido a fazer algo bem simples. Inspira, segura um pouquinho e solta. Esse é o Respira, um podcast para falar de saúde, saúde física, saúde mental, de bem viver. Tudo isso sem pressa, sem culpa e sem aquelas fórmulas mágicas que nem sempre funcionam. Hoje eu tenho aqui na minha frente Ícaro Rabelo, cirurgião dentista, muito experiente, referência em prótese e reabilitação oral. Ícaro, antes da gente começar a nossa conversa, eu tô tensa, gente, porque eu fiquei pensando, meu Deus, ele é um dentista com um sorriso lindo, todo perfeito, como é que eu fico com o meu? Porque a gente tem vergonha. É impecável. É inevitável. A primeira coisa que a gente observa é o sorriso, né? Já é automático. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma lisonja, é um grande prazer estar aqui de frente com você para a gente falar de um assunto tão gostoso e tão importante, né? A saúde bucal, ela influencia não só em questões relacionadas à boca, mas ela reflete na nossa saúde mental, social, psicológica. Então a gente vai falar disso aqui hoje. E quando a gente fala de dente, né? Eu posso falar por mim, porque eu morro de medo de dentista. Esse trauma então eu vou já desde os primórdios, desde né? que o dentista apareceu no mundo, né? Então assim, eu vou de 6 em 6 meses religiosamente para fazer limpeza, para fazer avaliação, porque eu tenho muito medo. A gente sabe que isso não é uma coisa que toda a população brasileira consiga fazer, Perfeito, né? Exatamente. Tem as questões financeiras e tem as questões do medo, tem a falta de costume mesmo, né? Exatamente. Essa questão do medo, essa cultura do medo, na verdade, ela foi criada por duas razões. Primeiro que a odontologia, anos atrás, era uma odontologia nada conservadora. Ela era extremamente invasiva. Às vezes você tinha uma pequena necessidade que poderia ser resolvida nos tempos atuais como e a conduta na época era mais radical, era a extração e não existiam técnicas materiais de alta performance como existem hoje para poder minimizar os danos, as dores e os traumas. E além disso, existe uma curiosidade, muitas das vezes as mães naquela época, quando a criança não se comportava, falavam assim, olha, se você não se comportar, eu vou te levar no dentista. Então já embutia esse medo numa criança desde muito tempo. Então essas questões trouxeram os traumas atuais aí. E é muito comum a gente receber no nosso consultório, na nossa cadeira, pacientes que já chegam relatando sobre as suas questões psicológicas, os seus traumas, os seus medos. Mas nós, enquanto cirurgiões dentistas, a gente precisa entender que não é só sobre uma técnica bem executada, bem realizada. A gente precisa de um acolhimento, de um olhar, de entender que esse paciente ele teve uma história relacionada à odontologia que justifica hoje esse trauma. Cabe a gente, de uma forma acolhedora, paciente, calma, tentar aos poucos minimizar essas questões. A gente sempre ouve, né, que a saúde começa pela boca. Perfeito. Então vamos começar grande falando verdade. disso, né? Você é especialista em reabilitação oral e que reabilitação é essa? O que é que a gente precisa cuidar, né? Pronto, primeiro a gente precisa entender o que é a reabilitação oral, né? A reabilitação oral é a necessidade de repor um ou mais dentes perdidos por qualquer razão que seja, por um trauma, por um acidente ou até por maus hábitos de higienização. Dentes estes que precisam ser devolvidos ao seu lugar de origem para que a gente reestabeleça funções extremamente importantes dentro dessa engrenagem mastigatória, como a função mastigatória, como a função estética, como a fala. Uma vez que a gente perde um ou mais elementos dentários, todos esses itens que eu pontuei, eles são de alguma maneira prejudicados. Então, a reabilitação oral consiste em repor dentes perdidos para que a gente devolva a função mastigatória que esse indivíduo teve alguma defasagem, certo? Pode continuar. Então, assim, para que a gente entre dentro da reabilitação oral, a gente precisa entender o que fazer para não precisar da reabilitação oral, para não perder dentes, né? Em primeiro lugar, os bons hábitos de higienização.
Hábitos estes que a gente aprende, né, desde criança, mas que ao longo da nossa fase adulta, parece que a gente vai desaprendendo, né? As nossas mães, os nossos pais nos orientam. Vai escovar o dente antes de dormir, vai escovar o dente antes de dormir. Na fase adulta é muito comum adultos não escovarem os sério? dentes. Muito comum, Não consigo. Giana, acredite. E a higienização noturna é a principal higienização que deve ser feita. Fica muito tempo ali com a boca Isso. fechada, né? Quando a gente entra num processo de sono, a gente diminui o nosso fluxo salivar. É um processo chamado xerostomia, que é a diminuição do fluxo salivar. Então a gente desregula o pH da nossa boca, o que favorece a proliferação bacteriana. Olha só. Então a escovação noturna é a principal escovação. E a gente ouve muito nos tempos atuais, adultos que, vez ou outra, ou até com uma certa recorrência, esquecem de fazer a higienização noturna. E qual é o ideal? Seria mesmo escovar os dentes sempre após as refeições, pelo menos café, almoço e janta? Então, pelo menos após as principais refeições, de 3 a 4 vezes ao dia. O uso do fio dental, ele é inegociável. Mas Perfeito. pelo menos uma vez ao dia ele deve ser feito. Perfeito. Entre 1 a 2 vezes. Uma é o suficiente. Uma vez bem feita, o bem feito, o básico, quando é bem feito, é o suficiente. Então, fio dental uma vez ao dia. Escovação de 3 a 4 vezes ao dia. Se você tiver a possibilidade de usar um enxaguante bucal, ele seria como um auxiliar. Ele não é uma peça fundamental para uma boa higienização. Não é obrigatório. Não é obrigatório, não é Aham. fundamental, ele é um requisito auxiliar. Se você tiver a possibilidade de tê-lo, perfeito. Se não, uma boa escova, inclusive é importante a gente falar o que é, né? Qual é uma boa escova de dente. Perfeito. Já ia perguntar isso, que eu Isso. sei que tem a questão da escova Com as cerdas mais duras ou quem médias. coloca muita pressão ali no dente, Exatamente. né? Então, assim, a nossa cavidade oral, ela não foi feita para aguentar cerdas duras. Então, nós que temos todos os nossos dentes ou não fazemos uso de dentaduras, de próteses removíveis, nós precisamos obrigatoriamente usar escovas de cerdas macias ou até mesmo ultra macias. Já existe essa Quanto categoria. mais maciazinha, melhor. Quanto mais macia, quanto mais flexível, melhor. Quanto mais fina, melhor. E os movimentos que a gente deve usar durante a nossa escovação devem ser movimentos suaves. A gente não pode empregar força nisso. Quando eu associo cerdas duras à força mastigatória, eu gero um desgaste do nosso esmalte dentário, além de uma retração da nossa gengiva. Então, muitas vezes as pessoas acham que elas estão escovando melhor por fazerem uso de uma escova um pouco mais dura, com a cerda mais dura, porque em tese, na cabeça, está Tá te removendo retirando. melhor a sujeira, mas isso é uma inverdade. Então, escovas sempre ultra macias, movimentos circulares de forma sutil, sem excesso de força, fio dental uma vez ao dia, no mínimo, e uma escovação de 3 a 4. Perfeito. O enxaguante bucal, ele é opcional. E cuidar muito da alimentação também, eu acho, né? Muito, Essa né? coisa do Assim, excesso de doce. Doces e carboidratos e Isso. açúcares de um modo geral, né? Isso sim a gente precisa falar, porque existe uma alimentação que favorece uma dentição mais forte, uma dentição mais saudável, e em contrapartida uma alimentação que causa o efeito oposto. Oposto, né? Então, assim, não é que você não precise, ou não possa, ou não deva comer um doce. Primeiro que doce, de modo geral, em exagero, não é indicado, não é recomendado. Mas falando sobre boca, você pode comer um doce, um chocolate ou algo do tipo, mas sempre que você puder, faça uma higienização após, ou um bochecho com água. Existem, inclusive, alguns alimentos que nos ajudam a retirar essa crosta bacteriana causada, essa placa bacteriana causada sobre a superfície do nosso dente quando a gente não tem em mãos um kit de higienização. Alimentos que contenham uma fibra mais densa, como uma maçã, como uma pera, são alimentos que em situações corriqueiras, né, do dia a dia, a gente pode fazer com que seja aí uma opção para ajudar. Interessante. Então, maçã, pera vão Sim, ajudar a fazer essa limpeza dos dentes. Lembrando, né? Isso não substitui Sim. uma boa escovação, mas às vezes na correria do nosso dia a dia, né? Apesar da gente estar buscando sempre aqui o respira, né? Mas às vezes é inevitável um dia mais agitado, um dia onde a gente tem menos tempo para poder cuidar da gente. Então, assim, vai fazer um lanche, ao invés de optar por fazer um lanche
rico em carboidrato, etc., como uma fruta, preferencialmente uma maçã, uma pera. Que vai estar trazendo essa melhora, vamos dizer assim, essa qualidade, isso, né? Exatamente. Pois é, a gente está falando aí, até porque os doces e carboidratos, eles também vão atrapalhar essa questão da ansiedade. Então, a pessoa que é ansiosa ainda come mais doces, uma coisa vai cadeia, levando né? a outra, é uma cadeia, exatamente. Isso. Então, a gente precisa estar muito atento, né? Todas essas questões que despertam em nós esses gatilhos que geram outros problemas. Sai de um problema da saúde bucal, aí entra num problema de sobrepeso, entra num problema de diabetes, entra num problema de ansiedade. Isso. Então, a gente precisa já cortar ali no início esse ciclo. E aí, quando a gente fala de ansiedade, a gente até já trouxe esse tema aqui no nosso podcast, e aí eu posso falar por mim também, muita gente acaba desenvolvendo o bruxismo, Perfeito. né? Fica ou rangendo os dentes, raspando um no outro, né? Ou segurando. Exatamente. O bruxismo, ele caracteriza-se pela contração involuntária da nossa musculatura. Então, normalmente, acontece num período noturno de sono. A musculatura da nossa face entra num processo de contração e aí a gente tem um toque excessivo dos dentes inferiores com os dentes superiores. Esse excesso de força gera o desgaste dos dentes e gera outras questões como o desgaste das nossas articulações. Nós temos duas articulações temporomandibulares e o bruxismo, com esse excesso de força e desgaste, ele tira das articulações um disco que existe entre elas, que é o disco articular, e é muito comum os pacientes sofrerem não só com o efeito estético, né, que é o desgaste dentário, mas também com muita cefaleia, dores de cabeça. Tudo isso está associado de forma direta a questões de ansiedade, de nervosismo, de um dia a dia estressante. Então, o bruxismo é uma causa e efeito de quem tem problemas emocionais aí, intrínsecos. O nosso corpo é uma máquina perfeita, né? E qualquer desequilíbrio ali, uma coisa leva a outra. E muda toda essa engrenagem, né? O bruxismo, ele não tem cura, ele tem tratamento. E para isso a gente precisa, muitas das vezes, de um acompanhamento multidisciplinar. Primeiro, o dentista, para diagnosticar a causa. É muito fácil diagnosticar um bruxismo hoje através de uma boa triagem, através de uma boa anamnese, com exames clínicos, exames de imagem. Então, a gente percebe que a anatomia dentária já está sofrendo uma alteração em função desse desgaste. E aí, na conversa, na anamnese, a gente pergunta sobre dores de cabeça, sobre ranger de dentes, se o parceiro ou a parceira, né, no caso, pessoas que dormem juntos, se ouve ele ranger os dentes. Então, isso é muito fácil da gente chegar no diagnóstico. Uma vez feito o diagnóstico, a gente entra com um tratamento que são placas estabilizadoras, a famosa placa de bruxismo, né, que o paciente dorme com ela. Existem o botox, que gera um relaxamento da musculatura. E você também precisa procurar, muitas das vezes, um acompanhamento psicológico. Exato, perfeito. E aí vamos entrar em uma outra parte, a questão do sorriso, né? A gente fala de bem-estar, a gente está sempre sorrindo, a gente quer sorrir para o mundo, né? Nosso sorriso é a janela, né? Do nosso rosto, da nossa alma. Só que muitas vezes as pessoas ou não estão com os dentes, né? A dentição completa, ou aquele sorriso já está muito amarelo, e a gente está vendo cada vez mais, às vezes me parece até uma ditadura do sorriso perfeito, a gente vê aquelas pessoas que colocam aquelas lentes de contato enormes. Virou moda, mas infelizmente uma moda que deve sair o quanto antes, assim, de foco, né? E muitas das vezes eu responsabilizo o cirurgião dentista que confecciona esse trabalho, porque é a obrigação e o dever do cirurgião dentista não só desempenhar uma boa técnica, isso já é premissa. Você já sai da faculdade ou você já abre o seu consultório e o cliente ele te procura já entendendo que a técnica você domina. Então, você precisa ter um diferencial. Então, cabe ao cirurgião dentista um acolhimento, uma orientação de que talvez essa expectativa que o paciente tenha de um dente super branco, de chegar chamando a atenção, vai chamar a atenção de uma forma negativa. Então, com autoridade, com acolhimento, o cirurgião dentista é capaz de adequar a expectativa do paciente a uma realidade mais viável. Então, quando eu vejo muito, tá? Pacientes, e não só pacientes, mas pessoas no dia a dia, como eu te falei, é involuntário. A primeira coisa que eu faço é olhar o sorriso.
com essas super lentes brancas, quadradas, que chamam muita atenção, eu não lamento nem pelo paciente, eu só falo assim, gente, como que um cirurgião dentista pôde fazer isso? Entende? Eu também trabalho com a parte estética e muitas das vezes chegam pacientes querendo justamente isso. Doutor, qual é a cartela que você tem um dente mais branco? Nossa, vou botar uma folha ofício. A minha cartela eu tenho essas opções. Então, assim, a gente pode buscar um dente claro, que gere a sensação de coisa saudável, de boca saudável, mas mais do que isso, você vai chamar atenção de uma outra forma. Você vai chamar atenção de forma negativa, entende? Você talvez possa estar se achando assim, mas não vai estar legal, não vai estar bonito. Ô, Ícaro, e conta pra mim, assim, quando você faz uma reabilitação oral, assim, que você percebe uma pessoa que perdeu um dente, aí você consegue recompor aquele sorriso dela, como é que essa pessoa sai do consultório quando ela se vê ali com aquele sorriso de volta? É a famosa frase, não tem preço, tem valor, sabe? Tem um valor, assim, inenarrável, porque muitas das vezes as pessoas, elas perdem os dentes há algum tempo e se planejam por às vezes até alguns anos, para poder investir nessa reabilitação. Existe um processo de reabilitação que é mais viável, que é mais em conta, tem um processo que é mais caro, né? Então, assim, é importante também a gente fazer uma análise criteriosa e individualizada para a gente entender qual é o melhor tipo de reabilitação oral para você. Então, quando a gente perde um dente, a gente pode repô-lo através de próteses removíveis, que é um tratamento um pouco mais acessível, ou através de implantes dentários, que é um investimento um pouco mais considerável. Mas independente da forma, esse paciente que se propôs a procurar um cirurgião dentista para repor esse dente que tanto faz falta na mastigação, na fala e na estética, ao final do tratamento eles sempre saem assim adiante. É claro que, por exemplo, quando a gente fala de próteses removíveis, a gente está falando de um corpo estranho, denso, dentro da nossa boca. Isso gera desconforto, tá? Então não vamos romantizar também o uso de próteses. É claro que nós, enquanto seres humanos, nós somos adaptáveis, né? E fazendo uma peça bem elaborada, bem planejada, bem adaptada, esse processo de recuperação do paciente, de adaptação a essa peça, a esse corpo estranho, se dará mais rapidamente. E cabe também ao cirurgião dentista esse acompanhamento pós-finalização do trabalho. Então, eu finalizo hoje a minha reabilitação oral, mas eu não te dou tchau, não. Eu te falo, te vejo daqui 10 dias, te vejo daqui uma semana. Eu preciso estar fazendo esse acompanhamento, porque eu sei que é um processo que, na fase inicial, vai requerer essa atenção do cirurgião dentista. Então, cabe também esse olhar acolhedor, porque o paciente, ele se olha no momento quando ele sai da cadeira e a alegria, né, vem. Mas quando ele chega em casa e ele começa a se alimentar, vem os percalços. Machuca, fere. Ele, quando começa a conversar, especialmente quando eu estou falando de próteses removíveis, tá? Sim. Com os implantes dentários, esses efeitos, eles são menores, eles são mais brandos, mais suaves. Mas quando a gente fala de próteses removíveis, o paciente, ele chega em casa e vai almoçar, vai se alimentar, ele percebe que está incomodando, que está machucando, aí forma uma afta, forma uma lesão. E cabe ao cirurgião dentista toda a orientação e o acompanhamento pós-finalização do trabalho. Sim, ninguém precisa sofrer, né? Ninguém precisa sofrer. Às vezes sofrem no início. Por um período. Por um período curto. E assim, quanto mais bem adaptada a peça. Então, quanto melhor essa peça foi projetada para o seu caso. Quanto mais leve, quanto mais bem planejada, menor será esse sofrimento pós-entrega, entende? Então, a gente fazendo tudo de uma forma individualizada, planejada, pensada com carinho diante daquela situação individual, a gente certamente tem um resultado muito favorável. E aí a pessoa, ela volta a viver, né? Acaba que o dentista, às vezes, também no consultório faz um papel ali de psicólogo, porque a pessoa tá com a autoestima abalada, né? Não tem jeito. E eu acho muito genuíno isso, né? A gente não pode, enquanto cirurgiões dentistas, a gente não pode olhar para o paciente e resumi-lo à cavidade bucal, à boca. Ele é um ser complexo, ele precisa ser analisado como um todo, né? A gente precisa olhar para esse paciente e entender quais são os traumas que o fizeram perder esses dentes. Por que ele perdeu esses dentes? Ele não teve na fase juvenil, enquanto criança, orientação para cuidar. Ele vem de uma origem que não tinha acesso. Então, esse paciente hoje na fase adulta, por que ele perdeu esses dentes, né?
Então, não é simplesmente, tipo, por desleixo. Boa parte das vezes é. Tem gente que, não sei se eu posso falar assim, mas é gente porca. Não entendeu? cuida do dente. Não cuida do dente. É verdade. Mas tem gente que não, que simplesmente não teve oportunidade na fase juvenil, no início da fase adulta, de investir em uma boa higienização, de ter conhecimento sobre isso, de poder ir ao dentista, como você disse, 2 vezes ao ano. Né? A gente entende que é um investimento. E as políticas públicas hoje, eu não posso afirmar com propriedade, mas as políticas públicas hoje voltadas para a odontologia, elas têm as suas limitações. Então, assim, a gente tem um serviço básico ofertado, né, pelo serviço público, mas quando você precisa de uma demanda especializada, um implante dentário, por exemplo, você não consegue isso por vias públicas, entende? Então, a gente também tem que olhar o paciente no âmbito social, no âmbito familiar e entender as razões que o fizeram perder esses elementos, sem nunca julgar, sem nunca apontar, e sim buscando o acolhimento e a solução desse problema, porque acredite, dói muito nele. Isso afeta muito a questão social desse paciente, a autoestima. Eu tenho um caso de uma paciente que ela usava uma prótese removível por algum tempo e ela nos procurou para trocar a prótese, já estava na época de trocar. E ela queria que os dentes da nova prótese fossem idênticos aos dentes da prótese que ela usava. E isso é muito difícil, na verdade, né? A gente pegar uma prótese nova, que é confeccionada por um laboratório com o qual eu confio, com o qual eu trabalho, e fazer uma réplica exatamente idêntica. E a gente foi buscar entender o porquê. A gente pode fazer dentes semelhantes, a gente pode fazer a coloração próxima, mas idêntica é impossível, até porque a prótese que ela já usava já tinha mais de 7, 8 anos. E a gente foi entender o porquê. Ela disse que o marido dela não sabia que ela usava prótese. Ai, meu Deus. Então, se ela trocasse, ele poderia perceber. Que ela não tinha os dentes. Ela não tinha os dentes. Então, imagina que situação, até me arrepio quando eu lembro dessa situação. Então, assim, foi uma das histórias, né, que chegam até a gente, que nos tocam de uma forma muito profunda. E aí você, às vezes, precisa respirar e falar, tá, a gente vai fazer. Vamos fazer o máximo possível, então, para ficar igual. Então, imagina, você está casada há alguns anos e seu marido não sabia que você usa uma prótese. Então, é sempre uma questão, ela estava sempre em alerta, eu imagino, né, no dia a dia. Ela sempre devia estar em alerta. Quando ela ia fazer a higienização dessa prótese, ela devia se trancar o banheiro, entende? Então, a gente pensa que não, mas essas coisas mexem muito com o psicológico de uma pessoa, né, muito. A ausência dentária e outra coisa, não só a ausência dentária, mas dentes quebrados, fraturados, que por alguma razão sofreram com a doença cárie, foram, né, comprometidos e não foram tratados. Primeiro que a cárie, ela é uma doença, tá? Isso é importante deixar claro. E como toda doença, a gente precisa diagnosticar e tratar. O diagnóstico e o tratamento ele é feito através de exames clínicos, exames de imagem e com consultas regulares a gente consegue tratar de forma precoce. Uma vez que você não faz esse acompanhamento periódico e a gente já chega com uma situação onde a doença cárie está avançada, a gente gera infecção na nossa boca, proliferação bacteriana e um dos efeitos dessa proliferação bacteriana é a produção de mau odor. Então é muito comum as pessoas terem mau hálito, muitas das vezes elas até sabem que têm um mau hálito, ficam constrangidas, mas elas não sabem a causa. Às vezes elas fazem um autoexame em casa, se olham e não veem nada, mas existem cáries ocultas, cáries que só são diagnosticadas através de exames de imagem. Então, é muito importante, é de suma importância você fazer o acompanhamento com o seu cirurgião dentista para que ele consiga diagnosticar de forma precoce essa doença, e não só essa, tá? Como problemas gengivais, inflamações gengivais, tudo isso gera mau odor. E às vezes, muitas das vezes, as pessoas sabem que estão com mau hálito e às vezes ficam constrangidas de manter uma conversa com uma certa proximidade, etc. Fica retraída, né? A gente percebe, às vezes, a pessoa retraída porque sabe que não tá bacana ali, que tá com mau odor. Então, imagina o impacto que isso não causa também, psicologicamente falando, né? Não, impacta muito. Qualquer coisa referente à boca impacta muito na autoestima da gente, né? Não adianta. Ou isso que a gente está falando de faltar um dente, ou tá com um dente quebrado,
ou a questão do mau odor. Você se sente muito inferior naquele momento, né? Teve uma atriz no programa do Fábio Porchat, não vou me lembrar o nome da atriz. E aí aquele programa Que História é Essa, Porchat? Ela tava dizendo que ela foi num jantar, gente, super chique, elegante, assim, mesa posta. E ela sentou de frente com a mãe da anfitriã desse jantar. E aí foi servido o jantar, aí ela discretamente percebeu que tinha algo nos dentes da mãe da anfitriã. E ela delicadamente falou assim, uma coisinha no seu dente. Aí ela pegou o espelhinho, né, a mãe da anfitriã, se ajeitou, e aí ela sorriu de novo, parecia que a coisa não tinha saído. E ela falou, não saiu. Quando foi ver, era o dente da pessoa que era daquela vergonha, cor. meu Deus. De um jantar chiquíssimo, mas ela tinha um dente com uma coloração com um aspecto escurecido, o que fez com que a outra percebesse e achasse que era uma sujeira, que era algum resíduo alimentar e etc. Ela conta isso na Que História é Essa? Poxa, eu não me lembro o nome da atriz, eu assisti isso outro dia, mas enfim, para você entender o quanto que isso impacta, né? Forma, tamanho, coloração, posição. E isso não impacta só a estética, tá? Por exemplo, dentes tortos, mal posicionados, isso gera, assim, uma questão de autoestima, né? As pessoas não se sentem confortáveis quando têm dentes tortos e mal posicionados. Mas além da autoestima, isso gera um problema oclusal muito sério. Dentes tortos, eles têm toques com os seus antagonistas de forma mais intensa do que deveria ter. Eles têm uma carga mastigatória, uma sobrecarga, perdão, que não deveria ter. Então isso gera danos neste elemento, como mobilidade. Então é muito comum, por exemplo, o dente que está muito torto, ao mastigar, ele tem um toque prematuro no dente antagonista, que é o dente oposto a ele. Esse excesso de toque gera uma sobrecarga neste dente que está torto. E essa sobrecarga faz com que a gente tenha uma inflamação óssea ao redor desse dente e ele comece a ter uma mobilidade. Então, muitas das vezes a gente acaba perdendo o elemento dentário simplesmente porque ele estava mal posicionado na boca. Coisa que um aparelho resolveria sempre, né? Além disso, dentes inclinados, tortos, favorecem o acúmulo bacteriano, a proliferação bacteriana, dificultam a higienização, dificultam a passagem da cerda da escova, o uso do fio dental. Então, os dentes alinhados, bem posicionados, eles não são só uma questão estética, eles são uma questão de saúde bucal. Isso é uma questão de função, de funcionalidade, de uma mastigação, de uma oclusão no seu perfeito estado. Nós temos uma engrenagem oclusal, onde a gente tem 32 dentes, em tese. Se a gente for tirar os dentes cisos, que hoje são dentes que a gente considera que não têm funções relevantes na nossa boca, a gente fica com 28 elementos dentários. Então, esses 28 elementos, cada um deles tem a sua função. Então, se a gente perde um, e é muito comum, por exemplo, o paciente perde um dente da área posterior. Que não aparece. Ah, não aparece, então vou deixar. Mas ela não entende que os molares, que são esses dentes posteriores, eles desempenham um papel importantíssimo na nossa mastigação. Eles têm, anatomicamente falando, uma forma mais robusta, uma raiz mais resistente, 2, às vezes 3 raízes, justamente porque eles são os dentes que aguentam os impactos oclusais. Aquela força que a gente faz. Aquela força. Então, se eu perco um dente molar, ele não está aparecendo, não vou me preocupar com isso agora. Eu gero uma sobrecarga nos dentes vizinhos. Dentes estes que, anatomicamente falando, não estão preparados para receber um grande impacto. Então, eu acabo gerando o quê? Um novo problema. E aí, às vezes, eu tenho o quê? O premolar, que é o dente vizinho ao molar. A anatomia dele, ele é um dente menor, ele não tem essas raízes robustas para aguentar tal impacto. E aí eu começo a gerar essa força em cima de um dente. Ou seja, se eu não cuidar, eu vou começar a gerar um ciclo. A prejudicar todos os dentes e talvez perder outros. E aí é um efeito dominó, tá? E aí a gente vai perdendo outro. Outra coisa, eu perco um dente aqui embaixo. O dente de cima, ele desce. Ele desce, porque um apoia o outro. E existe o que a gente chama, né? Ele avulsiona, ele sai do alvéolo e ele desce. E aí, tempos depois, quando você resolve repor esse dente que você perdeu, você já não tem mais espaço para isso, porque o dente superior desceu e ocupou parte do espaço. Ou seja, acaba, é um desequilíbrio total ali, É um desequilíbrio total, e é um ciclo, um efeito dominó. Você perde um dente que você ignora, que você posterga a reabilitação desse dente, e aí quando você cai em si e decide reabilitar,
às vezes a gente precisa intervir com uma coisa muito mais complexa do que seria se fosse feito de forma antecipada, de forma precoce. É bonito ver você falando, né? Que você tem uma paixão por esse seu trabalho, assim, é muito legal ver isso. Quase 16 anos, né, de formação. E hoje eu atuo como cirurgião dentista, especialista em prótese, esse é o meu foco, é a minha especialidade. De uns tempos para cá, de 2 anos para cá, eu tenho me dedicado muito à área administrativa, de gestão. E quando eu falo de gestão odontológica, eu também falo sobre gestão de pessoas, né? Então, eu lido com uma equipe e quando a gente entende que gerir pessoas é muito complexo, né? Você precisa entender que essas pessoas chegam com as suas vulnerabilidades e você precisa lidar com essa questão. Você se torna um gestor melhor, mas também um cirurgião dentista melhor. Por isso que eu falo que é a obrigação do cirurgião dentista acolher, entender esse paciente como um ser complexo que ele é e alinhar as expectativas. E isso reflete no meu trabalho como cirurgião dentista e também no meu trabalho como gestor, como empresário, como gestor de pessoas. E como é que você faz no seu dia a dia? Porque por mais que a gente ame a nossa profissão, né? Por mais que seja um prazer trabalhar com o que a gente trabalha, a gente precisa também ter um equilíbrio. O que você faz na sua vida para ter o seu bem-estar, para se sentir bem e poder continuar trabalhando com esse amor, com essa paixão toda? Eu tenho tempo para mim, eu tiro tempo para mim. Então eu pratico esporte, eu faço natação, inclusive é um hábito recente. Eu comecei no final do ano passado e eu estou assim encantado. Inclusive eu recomendo, gente, comecem a fazer um esporte que vocês nunca fizeram antes, que você vai entender que existem muitos prazeres na vida. Uma ótima dica. Então eu pratico natação, eu faço academia e eu não abro mão de ter momentos ao lado dos meus. Eu não abro mão. Eu sou mineiro, minha família está toda em Minas Gerais, mas eu tenho uma rede familiar incrível aqui em Salvador. E claro, né, a minha família em Minas Gerais se mantém presente da forma que pode, mas eu não abro mão de ter momentos ao lado dos meus. Isso me revigora, isso me reenergiza e momentos, desde um bate-papo, desde um café, desde um drink. Eu adoro tomar um drink no final de semana, eu me permito, porque a vida é feita de equilíbrio. Mas eu não abro mão de estar ao lado deles. Eu conheci o Ícaro assim, gente. Ele estava no momento com os amigos, tomando um drink, vendo um pôr do sol, um lugar maravilhoso. E olha só como são feitas as conexões, né? A gente se conheceu, nós nos conhecemos de uma forma aleatória, total. Uma mesa do lado da outra. E a gente eu tava falando sobre um outro trabalho que eu faço, nem sobre cirurgião dentista, né? A parte de comunicação de que algumas empresas, produtos e serviços que de alguma forma eu acho que conversam com o meu estilo de vida. E aí algumas marcas, né, me procuram para falar sobre isso, sobre o produto. E a gente estava falando sobre isso, mas você nem sabia que eu era cirurgião dentista. Depois que a gente foi entrar em Instagram e foi começar a trocar contatos e tal. Então, você é dentista. E assim, é muito comum porque eu acredito que as pessoas mais bem-sucedidas são aquelas que desempenham 2 ou mais funções profissionais distintas com maestria. Então, hoje eu sou cirurgião dentista, eu sou empresário, mas eu também me considero um comunicador. Assim, por que comunicador? Porque eu estou à frente de algumas marcas e serviços para eu ser o rosto desse produto. E comunicar esse produto com o meu cliente, com o meu público-alvo, com o meu interlocutor. E eu tenho desenvolvido isso, eu tenho estudado para isso, eu tenho me preparado para isso. É muito comum as pessoas perguntarem, por exemplo, se eu trabalho com produção de festas, né? Porque por muito tempo, e hoje, na verdade, eu tenho grandes amigos que trabalham com eventos e eu estou sempre ao lado deles, sempre que possível. E as pessoas perguntam, você é produtor de festa? Não, eu sou cirurgião dentista. Mas enfim, a gente vai desempenhando aí alguns papéis ao longo da vida, né? Olha, eu acho que para além de tudo que você trouxe de conhecimento sobre a saúde bucal, que era o nosso tema principal, mas você traz coisas muito importantes aqui na nossa conversa, eu gostei. Você falou da importância, né, da prática do exercício físico. A gente sabe o quanto isso faz bem.
E conhecer um exercício físico novo, né? Fazer uma coisa nova. Isso todos os profissionais, né, os médicos falam, né, da gente estar sempre experimentando coisas novas para exercitar mesmo o nosso cérebro. Sim. Você falou aí da sua boa relação com os amigos, né? Como é importante a gente ter... Você falou, eu não abro mão do tempo para mim e eu não abro mão dos meus, Olha, né? Eu vou contar uma curiosidade. Eu amo a minha solitude e a gente precisa entender a diferença de solidão para solitude. Solitude é quando você se sente bem consigo mesmo. E um hábito, eu conto e parece que é mentira. Às vezes alguns amigos eu preciso fazer um vídeo, uma foto na hora para poder mostrar que eu tô fazendo aquilo de fato. Eu moro na Barra, aqui em Salvador, e muitas das vezes, não muitas, mas algumas das vezes, quando eu tô num final de semana mais tranquilo, eu vou ao Porto da Barra, pensa aquele caos que é o Porto da Barra, com um livro de cabeceira para ler no Porto da Barra. E as pessoas não acreditam que eu faço isso e o porquê que eu faço isso. Eu me concentro tanto na leitura que nada no meu entorno, caixa de som, ambulante pessoas, passando, barulho, nada tira o meu foco. E a maior parte das vezes que eu me proponho a fazer leituras, não leituras científicas, nada voltada para isso. Isso realmente precisa de um ambiente silencioso, etc. Aí é estudar, entendeu? Né? Outra coisa. Exatamente. Mas essas leituras gostosas, né, contos, etc., eu faço isso no meu momento, no Porto da Barra, lendo meu livro enquanto as pessoas estão tendo um caos ali. Isso mostra o quanto você consegue se concentrar no agora. É um exercício que eu faço, que eu pratico, entende? Então, eu também amo a minha solitude, mas como eu disse, eu não abro mão de estar ao lado dos meus. Não abro mão. Perfeito. Então, pra gente encerrar, que dica você daria, assim, se a gente pudesse respirar, como a gente está aqui no nosso Respira Melhor, através desse autocuidado bucal, o que é que isso significa? A dica que eu daria é se olhe no espelho. Entenda a potência que você é enquanto ser humano. Entenda a força que existe dentro de você. Se você está passando por uma fase difícil, entenda que é uma fase que dói, mas que passa. E vá no dentista. E vai na Rede Orto, tá? Na Clínica Rede Orto. Vai ser um prazer poder atender você. A gente fica ali no centro da cidade, na Avenida 7 de Setembro. Olha só, Clínica perfeito. Rede Orto, Salvador. Vem conhecer nosso espaço, vem conhecer esse profissional de perto e ver se ele é tudo isso mesmo que ele tá falando que é. Boa, vamos fazer esse teste. Querido, que prazer te ter aqui. Quem agradece sou eu. Muito obrigado pela confiança, pelo convite. Isso de aí. verdade, que lisonja. Obrigado. E antes de encerrar, eu convido você a prestar atenção. Como é que está a sua respiração agora? Vamos fazer aquela pausa? Se esse episódio fez sentido para você, se você acha que é importante, manda para os seus amigos, manda para aquela pessoa que está adiando a ida de um dentista, que de repente dorme sem escovar os dentes, Por favor, né? não faça Dê isso. aquela dica. E até o próximo episódio.